Se você acha que você já viu tudo o que existe para ver no mundo dos concursos públicos, pense novamente. A PRF divulgou hoje um comunicado, uma retificação no edital, dizendo que as pessoas que informarem estar com Covid serão impossibilitadas de realizar a prova que está agendada para o dia 9 de maio. Isso não impressiona tanto porque no edital que eles divulgaram falando sobre a realização da prova, sobre a divulgação do local da prova que deve acontecer agora no dia 4 de maio, essa notificação já estava prevista. Aquilo que ficou conhecido como Sala dos Quentinhos é uma subdivisão para as pessoas que não estiverem com Covid, pelo menos oficialmente, mas estiverem apresentando aí temperatura corporal acima de 37 graus e meio, se eu não me engano. E hoje, com essa retificação, fica oficialmente previsto que as pessoas que atenção, as pessoas que informarem que estão com Covid não serão permitidas no local de prova. Por um lado, isso é um pouco óbvio, né? Obviamente você não, como instituição, como banca, você não vai permitir que uma pessoa que está carregando aquele vírus esteja no ambiente com as demais pessoas. Mas o segundo é que isso já é um absurdo, que de uma certa forma eu tinha comentado no último vídeo que eu trouxe, de você esperar que as pessoas informem por livre e espontânea vontade que estão com Covid. Imagina o seguinte cenário, e eu recebi diversas mensagens aí no Instagram ao longo dos últimos tempos falando sobre isso. Imagine o seguinte cenário, você tem uma pessoa que estudou 3 anos para a prova da PRF, aconteceu alguma coisa, essa pessoa foi acometida pela Covid aí, talvez hoje é dia 3 de maio de 2021, essa pessoa foi acometida por Covid hoje, nós temos aí 15 dias, pelo menos, de sintomas, se essa pessoa estiver sintomática, obviamente ela vai estar com Covid no dia da prova. Ela está estudando 2 anos, 3 anos. Ela depositou todas as expectativas nessa prova, numa prova que vai acontecer talvez daqui a 3 ou 4 anos novamente. Ela quer ser policial rodoviário federal, não quer deixar essas 1.500, 2.000 vagas aí potencialmente passarem. Ela vai informar que ela está com Covid? Ou ela vai fazer a prova sem informar que ela está com Covid? Eu tenho sido favorável ao adiamento dessa prova desde o início e é exatamente para tentar evitar ou tentar reduzir a quantidade de absurdos que a gente vai ver. E um desses absurdos é esse, é o Estado que, por meio dessa ação, está tentando se isentar da responsabilidade de promover aglomeração durante o momento que a gente está vivendo. Porque o que está acontecendo é isso. O Sebrasp e a PRF se juntaram e falaram assim: meu irmão, vem cá, como é que a gente vai fazer para o Ministério Público não dizer que a gente está sendo responsável? Como é que a gente vai fazer para a Justiça não dizer que a gente está sendo responsável por realizar uma prova com 300 mil inscritos neste momento, no pior momento da pandemia? A gente está atingindo aí 3 mil mortes por dia. A gente vai fechar provavelmente o mês com 500 mil mortes acumuladas por Covid. Aí eles falaram assim, beleza, tivemos uma solução brilhante, vamos colocar no edital que a pessoa é responsável pelo controle. Não é o Estado que é responsável por não promover essa aglomeração, é o candidato que é responsável por informar. E a gente tem um outro problema aí, né? Que são as pessoas que são assintomáticas. A gente sabe que uma boa parte das pessoas que contraem Covid, elas não desenvolvem os sintomas. E não desenvolvendo os sintomas, a pessoa não vai estar febril, a pessoa não vai estar se sentindo mal, mas ainda assim ela vai estar com o vírus e vai estar disseminando esse vírus nos locais por onde ela passar, tá? Nós tivemos aí a prova do IBGE neste fim de semana, que foi um outro absurdo, inclusive, e algumas pessoas falaram que parecia que 50% das pessoas não tinham ido para a prova. Obviamente a gente vai precisar esperar isso se confirmar com a taxa de abstenção aí para a gente saber quantas pessoas de fato não foram. Alguns locais estavam tranquilos, alguns locais estavam como provas normais. Todo mundo enfileiradinho, todo mundo juntinho, só que algumas pessoas, a maior parte delas pelo menos, usando máscara. Então, a minha grande preocupação, ela continua sendo a preocupação que eu externei externalizei desde o primeiro vídeo que eu publiquei sobre esse assunto. Como é que o Estado vai promover uma aglomeração deste tamanho, se a gente considerar PRF com 300 mil inscritos, PF com mais do que isso, né? Eles nem divulgaram ainda a quantidade. Como é que o Estado vai promover a aglomeração de candidatos nessa situação? E os candidatos que forem, imagina que uma parte deles certamente vai contrair Covid. Como é que esses candidatos vão poder realizar, por exemplo, um TAF, um teste de aptidão física depois? Comprometidos, e a gente vai ter aqui nos vídeos que eu publiquei também, uma série de relatos a respeito de pessoas que perderam
parentes, pessoas que não conseguiram recuperar a sua capacidade respiratória depois de contrair Covid. Então o que acontece? Você vai para a prova porque você não quer perder a oportunidade da prova, o que é compreensível, mas ao mesmo tempo você corre um risco enorme de contrair a doença e, contraindo a doença, de não conseguir levar a cabo esta preparação. Então a sugestão para a PRF, a sugestão continua sendo a mesma, adia PRF. Conforme os dias estão se passando, a gente está vendo aí uma possibilidade cada vez maior de ações judiciais impedirem a realização dessa prova. E impedir a realização dessa prova, não só desta prova, como de outras provas de caráter nacional, provas que vão promover a aglomeração. O ideal, a bem da verdade, é que nenhuma prova acontecesse neste momento. Por mais frustrante que isso seja para os candidatos, ao mesmo tempo, a gente ter a certeza de que a gente vai estar fazendo prova num ambiente sanitariamente seguro acaba sendo muito mais importante do que a realização de prova agora. Eu sei que vão ter todos os rambos com peito de chumbo que vão dizer porque policial e mimimi e não sei o que. Você é um idiota, tá? Você que está dizendo isso é um idiota, vai estudar porque o estudo resolve essa ignorância. Para as demais pessoas que são seres pensantes, a gente precisa entender que dentro da perspectiva que a gente tem como acionar o Ministério Público, a gente tem como entrar na justiça as pessoas que puderem, solicitando aí o adiamento dessa prova. E esse vai ser um momento importante, porque ele vai definir não só o momento de prova, mas como que nós estamos nos estruturando como país. Lá no Instagram hoje eu falei sobre como que eu estava frustrado com o rumo das coisas, como que eu estava desanimado com o rumo das coisas, porque a gente vê pessoas dizendo o seguinte: eu estou com Covid, eu vou fazer a prova. E por mais que isso eticamente seja absurdo, a gente não pode culpar a pessoa que está nesse cenário que eu falei aqui no início. Uma pessoa que estudou, que se investiu, que está esperando essa prova e que não quer desperdiçar essas oportunidades. A culpada não é só a pessoa, o culpado também é o Estado, que permitiu que esse tipo de decisão acontecesse. Então a gente está vivendo um momento muito triste em termos de desenrolar dos fatos e um momento que eu espero que as coisas se ajustem, né? A própria distopia que a gente já está inserido aí, com pessoas que estão febris, confinadas em uma sala, pessoas que às vezes estão com febre por razões diversas de Covid e que podem vir a contrair Covid, porque outras pessoas febris ali podem estar contaminadas, mas sem o exame de confirmação. Isso é uma completa distopia. A gente tem uma ala de pessoas potencialmente infectadas se reinfectando e colocando em risco os próprios fiscais, colocando em risco o restante da população. Então, a conversa social que a gente tem que ter, a responsabilidade social que a gente tem que ter nessa conversa a respeito de como que a gente vai se comportar, ela foi transferida do Estado pra gente. Então agora a pessoa é responsável por isso. E isso é um completo absurdo. Dar essa escolha para a pessoa que vai participar da prova é um completo absurdo. O Estado brasileiro e a PRF estão se comportando como moleques completamente irresponsáveis em relação a essa situação. Nos próximos dias a gente deve ter aí manifestações da justiça a respeito da realização dessa prova e eu espero que isso não venha a ser aí como a Polícia Militar do Pará, como a Polícia Civil do Paraná, provas que foram suspensas em cima da hora, seja por atitude da banca, seja por uma intervenção até do Supremo. Então, estamos torcendo para que isso se desenrole. E, novamente, você que está saudável, você que vai fazer a prova, você ainda tem que tomar essa decisão de se você vai fazer a prova de fato. Por quê? Porque você está se arriscando, você está arriscando as pessoas próximas a você, pessoas que moram com avós, pessoas que moram com crianças pequenas, pessoas que moram com outras pessoas em grupo de risco. É claro que você se coloca numa situação extremamente complicada ao fazer essa prova. E se esse adiamento acontecesse para um momento em que a vacinação estivesse mais avançada e que a gente tivesse condições de garantir que a maior parte das pessoas não estivesse em risco, obviamente seria infinitamente menos reprovável que essa prova fosse realizada. Enquanto isso, a gente segue conversando sobre os absurdos aí que estão acontecendo e torcendo para uma retomada dessas provas no momento em que isso for seguro e possível. Eu sou Fernando Mesquita e a gente se vê na nossa próxima oportunidade. Um grande abraço e até lá.